Amados, a palavra de hoje tem como título: Decida terminar bem. Preste atenção numa coisa: todo mundo por vezes começa, mas nem todos terminam bem. Escute, é no final da vida, e nesse final da vida, ela não vai importar o como você começou, vai importar o como você está terminando, o quanto você perseverou naquilo. Paulo, escrevendo ao seu amado discípulo Timóteo, ele mostra essa importância de se terminar bem. Paulo era um referencial para Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, iniciando sua vida, e Paulo, então, discipulando ele, mostra a importância de alguns pontos fundamentais da vida. Se você nunca leu as 2 cartas de Paulo a Timóteo, você deveria ler. Você deveria muito ler, porque isso faz toda a diferença para o nosso viver. E entenda uma coisa: Paulo, ele era esse referencial para Timóteo. E eu preciso falar que há uma grande importância de termos referenciais na fé, referenciais de conduta, pessoas em que nós olhamos o seu testemunho e nós nos espelhamos, nos inspiramos nele. Hebreus 13:7 vai te dizer: lembre-se dos seus líderes, lembre-se daqueles que são sobre vocês, cuidando de vocês, que falam a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que essas pessoas têm e tiveram, e imitem a sua fé. Queridos, então nós precisamos ter referenciais de vida, nós precisamos ter pessoas em que nós olhamos e imitamos a conduta, aprendemos com ele, crescemos juntos. E aliás, essa é uma das grandes responsabilidades que nós, pastores e líderes da igreja de Jesus, temos, que é de ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Paulo, escrevendo ao seu amado discípulo Timóteo, vai te dizer: ei, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja você um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí alguns pensam assim: não, mas eu preciso ser exemplo para as pessoas apenas quando eu estiver velho, já quando eu estiver com muitas vidas. Não, ei, queridão, você é um jovem como Timóteo, e começa Paulo falando a Timóteo: não despreze, não deixe que ninguém despreze o dom que há em ti por causa da tua juventude. Não deixe. Mas você precisa ser um exemplo para os fiéis. Então entenda, queridos, nós precisamos ser exemplo e ao mesmo tempo também termos referenciais de pessoas para as nossas vidas. Aí alguém vira para mim e fala: não, mas eu tenho um referencial. Quem é seu referencial? Meu referencial é o pastor Hernandes Dias Lopes. Amém. Ele é um homem lindo, prega uma palavra magnífica, amo demais o coração dele. Mas, querido, presta atenção numa coisa: se você não senta com ele, se você não conversa com ele, se você não tem um dia a dia com ele, eu preciso dizer, você pode se inspirar para aprender no que ele tem para te ensinar, mas ele não vai te mostrar referencial de conduta. Estou te pegando o exemplo dele, como poderia pegar de diversos outros pastores magníficos que existem no Brasil e que são referências no Brasil. Porque entenda, às vezes a gente tem uns crentes bobos por aí que falam: não, a pastora fulana é a minha referência, o pastor fulano é a minha referência, e você nunca teve contato com essas pessoas. Você ouve as mensagens deles e ótimo, mas entenda, você precisa ter pessoas com que você se relacione, e você olha e diga: cara, eu quero aprender do que você está vivendo. Você é um referencial de vida para mim. Eu quero aprender. E do mesmo jeito que você precisa ter pessoas assim, você precisa ser alguém dessa forma. Há uma responsabilidade de sermos exemplo, independente do nível de liderança, independente do que nós temos vivido na vida.
há uma responsabilidade de sermos exemplo e de também termos boas referências em nosso viver. Talvez você vire para mim e fale: pastor, mas eu não sou líder na minha casa, eu não sou líder na igreja. Mas você é líder na sua casa. Você é líder no seu trabalho. Você é líder dos seus amigos. Pessoas olham para você e elas precisam ter você como referencial de vida. Então entenda, há uma grande importância de seguirmos bons referenciais e de também nos tornarmos modelo para os outros. Isso é essencial para uma vida que glorifica o nome de Jesus. Se os teus liderados, se as pessoas quem você lidera, seguissem o seu comportamento, a vida delas iria honrar a Deus ou iria envergonhar o Evangelho de Jesus? Duro, né? Mas a gente precisa pensar nisso. Até porque hoje é dia de examinarmos a nós mesmos. O texto bíblico diz: examinar a si mesmo. Se as pessoas olhassem para a gente hoje e seguissem os nossos passos, se os nossos filhos hoje nos tivessem como referencial, se os nossos filhos seguissem exatamente as nossas atitudes, os nossos filhos iriam caminhar a passos largos para o céu ou iriam caminhar a passos largos para distante de Deus? Se aquelas pessoas que servem conosco, se aquelas pessoas que servem conosco olhassem para o nosso comportamento na totalidade e nos copiassem nas últimas 24 horas, a vida dela seria um motivo de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor? Se teu filho seguisse de forma literal todas as tuas ações, teu filho caminharia para o céu? Nós precisamos pensar sobre isso, queridos. Sabe por quê? Porque há uma responsabilidade de sermos referenciais e modelos para as pessoas. E o apóstolo Paulo serve como esse grande exemplo para Timóteo. Paulo se mostra como esse grande exemplo para Timóteo. E ele mostra como viver e como terminar bem uma vida. Como viver e terminar bem uma jornada de fé. Dar esse exemplo no dia a dia, e Paulo está junto de Timóteo todo dia, e ele diz esse texto: combati o bom combate, terminei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Esse texto emblemático, queridos, é muito mais do que um epitáfio. Pastor, eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é epitáfio? Epitáfio é aquilo que se escreve na lápide, para falar um resumo sobre a vida de alguém. Talvez na minha lápide, talvez escrevam lá: finalmente ele sossegou. Finalmente ele ficou parado. Está parado há mais de 5 minutos. Que os meninos brincam: pastor, você não para. Então talvez na minha lápide, quando eu morrer, escrevam lá: está parado há mais de 5 minutos. Uma boa, interessante. Mas a carne vai estar parada, mas o meu espírito e minha alma estará com o meu Senhor. Então lá eu vou estar vivendo grandes coisas, queridos. E eu vou estar parado. E isso é o melhor do céu, queridos, porque eu vou para o céu e eu não vou para descansar. Eu vou para adorar o Cordeiro de Deus, servir ao Senhor, me alegrar com o Senhor por toda a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas esse texto é muito mais do que um belo epitáfio, uma frase, uma citação, algo que se escreve numa lápide para homenagear alguém. É muito mais do que isso. Esse texto, ele engloba elementos muito importantes de como você viver uma vida e terminar bem essa vida. E eu quero falar sobre isso com você essa noite. Eu quero falar sobre esses 3 pontos com você nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é: combati o bom combate. Combati o bom combate. Presta atenção numa coisa. Quando Paulo afirma isso para Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo: ei, Timóteo, você precisa entender que você vai ter um combate. Você vai ter lutas. Você terá lutas. Entenda uma coisa:
Eu quero te trazer algumas características sobre o combate, sobre esse bom combate que Paulo afirma. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é: há uma realidade de luta. E isso é inevitável. Você vai ter lutas. Você vai ter batalhas. Como disse o pastor Júnior hoje de manhã, problema tem uma característica muito especial. Você resolve um e aparece outro. Você já reparou isso? Você resolve um, aparece outro. Aí você diz assim: então pastor, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar só com esse. Não, mas quando você resolve um e aparece outro, você vai estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Porque como eu preguei aqui, se não me falha a memória, semana passada, o gigante não se levanta para te abater, mas ele se levanta para te promover, porque Jesus está garantindo as nossas vitórias. Porque como disse o próprio Cristo, neste mundo vocês terão aflições. É inevitável. É inevitável. Lutas e tribulações são inevitáveis na vida cristã. E você precisa entender e ver as lutas como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento da sua vida. Pastor, mas eu não gosto de passar por lutas. Eu não gosto de passar por problemas. Ei, querido, eu preciso te falar uma coisa. Não é se você gosta ou se você não gosta. Você vai passar por problemas. Você vai passar por problemas. Você vai ter dificuldades na vida. Não adianta, se alguém falou para você: vem para Jesus que você não vai ter mais dificuldades na vida. Ele estava mentindo. Ele estava mentindo, porque o próprio Cristo diz: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão batalhas, no mundo vocês terão guerras, no mundo vocês terão lutas, e vocês vão ter que vencer lutas. Então entenda, não adianta você se debater e falar: não quero passar por isso. Não adianta você se debater. É pior. Eu preciso te dizer que é pior. Eu brinco que é igual quando a minha mãe vinha para corrigir a gente quando eu era criança. E eu parava e sossegava, falava: tá bom, vai. Porque se eu me debatesse era pior, irmãos. Ela ficava mais brava ainda. Era pior. Tem alguma mãe aí? Semana que vem é Dia das Mães, né? É dia daqueles que você pega o chinelo, bate e depois está lá orando: Jesus, toma meu filho, meu Senhor, abençoa ele. É o dia do eu não te falei. Ou do praga de mãe pega. Não tem essas? Mas eu falo isso, que você lutar contra é pior. Então você precisa entender que você está numa guerra. Você está passando por lutas. E você vai passar por lutas. Então, sobre o combate, você precisa entender: a primeira característica dele é que é inevitável. Segundo, é a mentalidade que você luta. A mentalidade que você luta. Você não pode lutar com uma mentalidade de escravo. Como assim, pastor? Sim. Mas com uma mentalidade de filho. Entenda uma coisa, é fundamental, escute isso e preste atenção aqui. É fundamental você mudar a sua perspectiva sobre os desafios que você está vivendo, para você viver plenamente em fé. Você tem que mudar a perspectiva, quer dizer, como você enxerga. Tem pessoas que olham para os desafios da vida e olham numa perspectiva como se fosse um escravo. Como se você estivesse sendo punido por alguma coisa. Como se agora você fez alguma coisa de errado e estão te punindo. A gente tem uma cultura gospel do inferno, que se a pessoa está passando por problema, ela está em pecado. Qual é teu pecado? Qual é teu pecado? E por vezes nós alimentamos essa cultura, e é uma cultura de escravidão, uma cultura de orfandade, uma cultura em que a pessoa acha que o que ela faz, o que ela deixa de fazer, agora Deus vai ficar bicudinho e com raiva dela. Queridos, é claro
que, como diz o apóstolo, como diz o profeta Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isso é lógico. Mas isso não significa que se você está passando uma dificuldade, é porque está em pecado, olha lá. Está passando problema, está em pecado. As coisas não estão dando certo, está em pecado. Perdeu o emprego, está endemoniado. Ei, querido, isso é mentalidade de escravo. Você tem uma perspectiva errada e uma triste expectativa. Como assim, pastor? Porque presta atenção, se você não muda a sua perspectiva de como você age diante das situações, a sua expectativa é frustrada. Se você olha na perspectiva, como você enxerga o problema, se você enxerga como um escravo, como um órfão, como uma pessoa que está sozinha, como uma pessoa que está abandonada, como uma pessoa que está lutando pela sua própria causa, como se você não fizesse nada, ninguém vai fazer. Se você luta com essa mentalidade, a sua expectativa é uma expectativa de tristeza, de abandono, uma expectativa de fracasso. Você precisa mudar a mentalidade de como você está encarando as lutas. Porque se você tem uma perspectiva de escravidão, a sua expectativa vai ser uma expectativa de fracasso, de luta e de tristeza. Se você tem uma perspectiva de fracasso e de escravo, o escravo ele não tem expectativa de coisas boas. Ele só pensa a seguinte coisa: eu tenho que lutar dia após dia, hora após hora, e continuar fazendo, porque senão eu não consigo. Mas se você muda a sua mentalidade e entende que você não é um escravo, mas que você é filho, e que se você está lutando, você não está lutando sozinho, você é filho amado de Deus Pai, e você não está lutando sozinho, a sua perspectiva muda, e não luta mais como um órfão, mas você luta como um filho, como alguém que papai está cuidando, e que você não está sozinho, e quando isso muda, a sua expectativa muda, e não é mais uma expectativa de fracasso, mas é uma expectativa de grandes resultados, porque o Senhor está operando em seu favor, queridos. Provérbios 23:18 vai te dizer: se você assim agir, certamente haverá um bom futuro. Deixa eu ver se eu estou no texto certo. Se você... Cadê? Volta. Se você assim agir, está certo aí. Haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não vai falhar. Se você é vencedor, filho, aqui dentro, integralmente aqui dentro, você vai vencer as batalhas externas. E aqui entenda, aqui não é papo de coach, mas é para você entender que há paz na paternidade, há paz naquele que é filho. E se você é filho, você não age como escravo, e pode estar tudo caindo ao seu redor, mas o príncipe da paz está reinando no seu coração. E como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vocês estão me entendendo, amém? Se você tem isso e essa sua mentalidade de filho, você vence acima de tudo primeiro aqui dentro. A paz de quem tem pai sobrepõe o desespero de quem é órfão. Sobrepõe o desespero de quem é órfão. Eu não estou lutando sozinho. Jesus está comigo, eu não estou abandonado. Pode um pai ou uma mãe se esquecer do seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Nós não somos órfãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender que a mentalidade ela muda, para que primeiro a gente vença aqui dentro, para que depois a gente vença tudo que está ao nosso redor. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, a sua perspectiva vai ser errada. Se você não entender isso, você não terá expectativa.
E quem não espera a dificuldade, não desenvolve uma profundidade para suportar o processo. Atos 14 vai te dizer, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé e dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso é Bíblia. É Bíblia, irmãos. Nós vamos passar. O problema não é se vamos passar, é como vamos passar. E nós precisamos passar com uma mentalidade de filhos. Não há vitória sem luta, querido. Se você não quer passar por luta, você não pode querer vitória. Pastor, eu quero ter vitória, mas eu não quero ter luta. Não, então está querendo sossego. E nem na casa de repouso você tem sossego. Irmãos, o teu sossego não é aqui não. E Jesus não te criou para você ficar sossegado, não. Salvo, sentado e satisfeito, não. Jesus te chamou para você enfrentar as tribulações da vida. E isso tudo faz com que você cresça e tenha vitória nele. Então, primeira coisa, sobre o combate, você precisa entender que tem que ter a mentalidade. Segunda coisa sobre o combate, terceira coisa sobre o combate, é a qualidade do combate. E a seleção desse combate. O apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate. Meu irmão, se há um bom combate, é porque há também um mau combate. E ele diz isso claramente, eu combati o bom combate. Então significa que há um mau combate também. E ele disse, o mau combate eu não lutei, mas o bom eu estou lutando. O bom eu lutei. E a palavra do grego aqui que o apóstolo Paulo usa é kalos, que significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e característica, genuíno, aprovado, competente, capaz, nobre, bonito por razão de pureza de coração e vida, e por isso louvável, moralmente bom e digno de honra. Ele quase me descreveu aqui, irmãos. Cadê o Elton? Perdeu essa piada? Ai. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele usa esse termo, kalos, no grego, está dizendo tudo isso, para dizer, olha, não tem margem, não tem outro ângulo que você tente olhar e você vai ver que o combate não foi bom, o combate foi bom, e eu lutei o bom combate. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou lutando um combate que é precioso, que é proveitoso, que é apropriado, que é recomendável, que é admirável. Eu não estou lutando combates ruins, eu estou lutando combates bons. E queridos, entenda, é crucial escolher as nossas batalhas com sabedoria. Porque nem toda batalha vem de Deus, nem toda luta que aparece na sua frente veio de Deus. Eu preciso te dizer que tem lutas que estão vindo diante de você, tem batalhas que você está se metendo, tem situações que você está lutando, e que isso não veio de Deus para a sua vida, só está servindo para te distrair. E presta atenção numa coisa, se você acha que o inferno quer te matar, ele não quer te matar, crente. Satanás não tem uma agência funerária, onde ele não te mata e ele lucra com a sua morte. Ele não tem isso. O que Satanás quer é te manter ocupado para distrair você do propósito. E tem lutas que você está lutando e que Deus está falando para você, não lute mais, não vá para isso. Mas você insiste em pegar essas coisas, lutas desnecessárias, que não é o que Deus quer que você se envolva, projetos que não é o que Deus quer que você se envolva. Está causando divisão, paralisação, conflito sem sentido. Se você está entrando em projetos que você quer entrar e a sua esposa não quer, tem problema, queridos. Se você, mulher, está entrando em projetos
desejosos do seu coração, mas que o seu marido crente, tá? Porque tem uns maridos aí que não é crente não. Porque senão aí esses que não é crente, eles se fazem valer dessa palavra para falar, o teu pastor falou. Mas estou falando do homem que é sábio, um homem que sustenta a sua casa e é sacerdote fiel. Estou falando desses. Se você está querendo entrar numa, e o seu marido, um homem sábio, sacerdote fiel, não está com o coração nisso, ei querido, se você insistir, você está entrando em luta que Deus não quer. Porque Deus não traz projeto para separar um casal, porque aonde há divisão e separação, Deus não está habitando. Diz Tiago, vai lá ler a epístola de Tiago. Aonde há facção e separação, essa sabedoria não é de Deus, mas ela é diabólica. Diz a palavra. Você precisa entender que você está às vezes entrando em lutas que não é de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque você está com medo de desagradar alguém. O apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate. Tem combate que não serve para mim. Tem combate que não é de Deus para a minha vida. E eu preciso aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Porque senão o inferno vai estar atrasando a nossa vida. Porque você acha que é muito bonitinho falar sim para tudo. Combati o bom combate. Pare de lutar lutas desnecessárias. Pare de lutar lutas que não tem perspectiva, que não tem expectativa, que é sem vontade de Deus para a sua vida. Hoje Deus não está me ensinando ou te ensinando que nós devemos fazer qualquer coisa, não. Hoje o que Deus está nos ensinando e nos mostrando é que nós devemos lutar apenas as batalhas que são necessárias. Viver uma vida de vitória requer vigilância constante e discernimento sobre quais lutas travar. Você precisa prestar atenção nisso. Então, combati o bom combate. Tem combate que não é bom, queridos. E você não pode combater ele. Mas eu tenho que lutar, pastor. Não tem não. Jesus não mandou você lutar. Jesus mandou você combater o bom combate. Segundo ponto que o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Terminei a carreira, ou terminei a corrida. Nesse momento aqui, Paulo está exemplificando para o seu nobre discípulo a importância de completar a sua missão. Ele não deixou pela metade, ele não começou e não terminou, ele não parou pelo meio do caminho, mas ele diz, eu terminei a corrida, eu concluí o que Jesus me mandou fazer, eu concluí. Você precisa entender que a palavra de Deus, o Senhor, Ele valoriza a conclusão das coisas. Ele valoriza a conclusão das coisas. Eclesiastes 7:8 vai te dizer, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Porque quando você chega no fim, você concluiu, você terminou. E entenda uma coisa, não terminar não é apenas um mau hábito. Não, pastor, só tem um mau hábito de começar as coisas e não completar. Não, isso é insensatez, queridos. Isso é falta de perseverança. Isso é imaturidade espiritual. Jesus, Ele não começou a criar o mundo e parou na metade. Deus Pai não começou a criar o mundo e parou na metade. Ele concluiu toda a obra e Ele disse, e eu vi que era bom. E eu vi que era bom. Abandonar projetos no meio do caminho e se acostumar com isso, é você estar se acostumando a viver no fracasso, prejudicando não apenas a você, mas o testemunho que você está dando diante dos homens. Porque olha lá, é aquele crente que começa e não termina. Olha lá, mais uma vez vai fazer algo e não vai chegar a lugar nenhum. Ei, querido, entenda uma coisa. O problema não é se você parou ou se você não parou. Não, esse não é o problema. Não é que você tenha parado, esse não é o problema. O problema é que você está se acostumando a começar e não terminar. Isso é um problema.
Isso é um problema. Deus condena, queridos, quem recebeu um talento e enterrou o talento. Deus condena quem coloca a mão do arado e olha para trás e volta para trás. A palavra diz que é muito ruim você viver como as ondas do mar que duvida, vai e volta, vai e volta. A palavra diz que quem olha as adversidades não semeiam e nem colhem. Quer dizer, não concluem, não fazem nada. Isso tudo aqui, eu poderia falar todas as referências para você e ler com você, mas eu não vou ter tempo. Então preste atenção numa coisa. Quantas vezes você começou projetos e parou pelo caminho? Tem pessoas, irmãos, que se juntar todas as faculdades que ela já começou e parou, irmãos, ela já vira pós-graduada, irmãos. Porque ela começa e não termina. Sabe quantos livros você parou pela metade? Sabe quantas dietas que você já parou no meio do caminho? Oh, Jesus. Ei, pastor, agora não, agora o senhor pegou um ponto pesado. Eu terminei a carreira, eu concluí o que me estava proposto. Quantos ministérios você deixou pela metade? Dons e talentos que você deixou de concluir. Ei, querido, presta atenção numa coisa, Deus me deu um dom e Deus me deu um propósito. E quem vai dizer que chegou o fim desse cumprimento é Ele, não sou eu. Eu não sou Senhor da minha vida, Ele é o Senhor. Pastor, mas eu tive dificuldades. Ei, lindão, gato, bonito, maravilhoso, olha para mim aqui. Dificuldades, elas foram criadas para serem transpostas. As dificuldades foram criadas para você vencer as dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, e eu falei isso agora há pouco. Você precisa confiar no poder de Deus. Porque em Deus eu posso saltar muralhas. Em Deus eu posso fazer todas as coisas. Porque em Deus para mim nada é impossível. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou você serve a dificuldade, ou você serve a um Deus grandioso que opera em teu favor, queridos. Mas se você larga as coisas no meio porque as coisas simplesmente foram difíceis, você está dizendo: o meu Deus não tem o poder de arrancar as dificuldades da minha frente. Jesus também enfrentou angústia. Jesus também enfrentou uma série de coisas. Mas Ele cumpriu a vontade do Pai. Deixa eu te falar uma coisa. E eu quero falar de forma direta para você mesmo, que deixou ou tem deixado de fazer aquilo que Deus te deu. Deus te deu projetos e sonhos para você fazer. Deus te deu dons e talentos para você servir a noiva dele. E você está enterrando isso porque você teve uma dificuldade no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa. A sua vida não é mais valiosa do que o cumprimento do propósito. Hoje Deus está te falando que você precisa terminar a corrida que Ele te chamou para você fazer. Para que você chegue no final da vida e você olhe para os seus filhos, olhe para a igreja, olhe para as pessoas que estão à sua volta e diga: eu terminei bem. Eu concluí. Ah, queridos, eu luto para chegar naquele grande dia. E já falei, meu irmão, tem que ser festa nesse dia. Pode fazer festa. Porque pode ficar ciente que eu estou lutando para concluir tudo aquilo que Deus me mandou fazer. Você precisa entender que isso demonstra a necessidade de você perseverar. A corrida na vida cristã, ela é comparada a uma maratona e não a 100 metros rasos. Como assim, pastor? Maratona se fala de constância, de planejamento. Não adianta você começar rápido e parar pelo caminho. E você precisa entender que não é sobre você, mas é sobre a força de Deus em você. Mesmo no meio das dificuldades,
nós sabemos que nós estamos com Ele. E Ele não nos deixa e nós podemos terminar. Não são as circunstâncias que vão determinar o nosso destino, mas é a nossa fé. Você precisa entender isso. Tem crentes que estão vivendo igual formiguinha. Quem já brincou com formiga aqui? Se você pega a formiga e você bota um negocinho na frente dela, ela bate e vai para um lado. Aí você bota um negocinho, ela bate e vai para o outro lado. Aí você bota um negocinho, ela bate e vem para o outro lado. E aí, se você ficar brincando, quem já fez isso aqui? Deixa eu ver se foi só eu que sou o maluco aqui. Ah, obrigado. Pensei que era só eu que tinha dificuldades aqui. Quando você faz isso, tem pessoas que estão vivendo assim, sabe por quê? Começa um projeto, vem a dificuldade, ela sai fora. Começa um projeto, vem a dificuldade, ela vai para o outro lado. Ei, Satanás está colocando as dificuldades na sua frente, você está aceitando, em nome de Jesus. Rompa as dificuldades, quebre o ciclo da autossabotagem e avance para o que Deus tem para a tua vida, porque diz a palavra, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro glorioso. Entenda isso em nome de Jesus. E último ponto que o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate. Ah, eu gosto muito dessa frase, e eu não citei ela. Martin Luther King vai te dizer: se você não tiver mais condições de andar, se você não tiver condições de voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas siga em frente constantemente. Constantemente. Não pare. O reino de Deus é para aqueles que perseveram até o fim. O reino de Deus é para os que perseveram até o fim. E não para os que pararam no meio do caminho. E por fim, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, concluí a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Essa fé, a fé como continuidade. Entenda uma coisa, meu lindão: a fé, ela não pode ser tratada apenas como um evento inicial na sua vida. Algo que você recebeu no início da sua caminhada cristã e agora você tem fé. Não. Não. Mas ela precisa ser tratada como algo que precisa ser guardado e preservado todos os dias. Porque como diz Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Entenda uma coisa: a fé não é necessária apenas no momento da conversão, mas a fé, ela precisa ser vivida e amadurecida constantemente, progredindo de fé em fé, progredindo e crescendo de etapas em etapas, de desafios em desafios. E entenda uma coisa, o texto diz: o justo viverá da fé. Sim ou não, irmãos? Não. Eu amo fazer isso. O justo viverá da fé? Não. Isso muda tudo, irmãos. Porque algumas pessoas acham que o justo vai viver da fé. Eu não preciso fazer mais nada porque a fé vai me sustentar. Eu não preciso fazer mais nada porque Deus vai mandar acontecer. Eu não preciso fazer porque o justo viverá da fé. Ei, o justo não vai viver da fé, apesar que tem uns aí que vivem da fé dos outros. Mas não é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá por intermédio da fé, por um estilo de vida de fé. Eu não vou viver sentado achando que a fé vai me alimentar, mas eu vou me levantar e agir em fé, porque eu sei em quem tenho crido, queridos. Vou agir em fé. Vou agir nessa progressão de amadurecimento constante. E vou viver novos desafios em Cristo, porque pela fé em Cristo Jesus, eu consigo realizar grandes coisas. Mas entenda, o apóstolo Paulo me diz aqui que ele guardou a fé. Se ele guardou a fé,
significa, você só guarda coisa que é importante, irmãos. Você só protege coisas que é importante. E se ele diz que ele guardou, isso me mostra que a fé ela pode ser perdida ou roubada. Sim, você precisa entender que a fé ela pode ser comprometida. 1 Timóteo 1,19 diz: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram, afundaram, perderam na fé. Você precisa ter uma fé protegida. Você precisa proteger a fé que você tem em Cristo Jesus. Eu guardei a minha convicção no Senhor. Ei, querido, você vai ser constantemente atacado a duvidar. Mas você precisa lembrar do escudo da fé que te protege. Você precisa lembrar do que o Senhor tem falado contigo. E entenda uma coisa: nós precisamos proteger a fé que nós temos. Porque nós temos alguns níveis de ataque na fé. Nós temos pessoas que negam a fé. São pessoas que estão vivendo, mas estão vivendo um processo de negação. Tem atitudes que são contrárias à sua fé. E eu teria vários textos para te falar, mas não vai dar tempo de eu citar. Se você ler a carta de Paulo a Timóteo, 1 e 2 Timóteo, você vai ler esses 4 pontos que eu vou te falar agora. Tem pessoas que negam a fé. Vivem em Jesus, mas as suas atitudes no dia a dia estão negando a fé. São atitudes que contradizem a fé que ela tomou para si. Tem pessoas que não só apenas negam, mas elas desviam-se da fé. São aquele tipo de pessoa que, por vezes, ela começa, o negar é momentos pontuais, e o desviar começa a ser um caminho um pouco mais constante. Ela começa a andar um pouco mais longe da fé. E aí, tem pessoas que chegam ao ponto de apostasia, de apostatar da fé, que é negar completamente a fé, abandonar a crença. Então, preste atenção, se no dia a dia começa a negar a fé, alguns se desviam. E a progressão disso é que alguns apostatam da fé. E tem alguns que trabalham para perverter a fé dos outros. E se você reparar, tudo isso é uma progressão, tudo isso vai acontecendo. Você precisa entender, a fé, ela não se perde de uma vez, mas ela vai sendo negligenciada até desaparecer. Primeiro se nega, depois se desvia, depois se apostata da fé, e por fim você está levando a outras pessoas a não ter mais fé. E eu preciso te dizer uma coisa: cuidado com o que você está consumindo. Cuidado com a dieta espiritual que você está consumindo por aí. Especialmente na era da internet. Nem toda comida que falam, que lançam na internet serve para você, queridão. Cuidado. Tem muita gente ali com o coração contaminado falando besteira. Cuidado. O meu papel como pastor é levar vocês a viverem na palavra de Deus, para que vocês possam discernir o bem do mal e proteger a fé que vocês. Quando vier a palavra de dúvida, quando vier as atitudes de dúvida, quando vier os problemas, vocês falem: ei, eu estou guardando a minha fé, eu sei em quem tenho crido, e o Senhor é poderoso para me ajudar, eu estou vivendo esse tempo. Mas você não pode ser enganado, e você precisa ter esse discernimento. E eu vou te falar uma coisa: se tem um dom que todo crente deveria pedir a Deus, é o dom de discernimento espiritual. Você deveria hoje pedir isso ao Senhor, sabe por quê? Porque o dom de discernimento espiritual te ajuda a você guardar a sua fé, porque como diz João 4:1-3, amados, não dei, 1 João 4:1-3, amados, não dei créditos a qualquer espírito, antes provai, discernir os espíritos, se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você precisa se guardar. Você precisa. Sabe quando você lê a palavra, aí você vai para a internet, aí você fica: não, mas o cara... E eles vêm de uma forma sutil. Deixa eu te falar uma coisa.
Sabe como você identifica o falso? Se familiarizando com o verdadeiro. Se você quer identificar algo que é falso, se familiarize com o que é verdadeiro. Se você quer identificar se esses ataques estão vindo contra a sua fé, se familiarize com a palavra de Deus, se familiarize viver com Jesus, em ter um relacionamento com Jesus, você não vai ser enganado, porque o Senhor vai te proteger. E entenda, queridos, e eu caminho para o final. Embora a vida cristã possa trazer muitos benefícios terrenos através da fé, o objetivo final da minha fé e da sua fé é a salvação das nossas almas. 1 Pedro 9 diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O nosso grande objetivo de guardar a fé é chegar naquele grande dia, aonde o Senhor, porque estarmos familiarizados com Ele, dizer para mim e para você: vem, bendito de meu Pai, e entre para o gozo eterno que está te preparado desde a fundação do mundo. Esse é o nosso objetivo. Você não pode achar que a sua fé é apenas para uma solução imediata dos problemas terrenos que você está vivendo. Mas você precisa ter uma fé viva, que sustenta e persevera você até a vida eterna. Até a vida eterna. Combati o bom combate. Terminei a carreira, terminei a corrida. Guardei a minha fé. Você não vai dizer isso apenas no último dia, quando você está morrendo. Mas a gente escuta muito isso em velório. Mas você vai dizer isso hoje, porque você vai começar a viver hoje. Porque a vida do final está sendo escrita hoje. E Deus está escrevendo algo grandioso através de você. Então, como diz Paulo a Timóteo, mais uma vez, combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata esse bom combate, lute essa carreira, guarde a sua fé e testemunhe isso diante dos homens, porque isso é motivo de glorificar o Senhor e exaltar o Senhor na sua vida. Que no fim da nossa história não reste apenas memórias, não. Mas que as nossas vidas sejam um testemunho vivo, seja hoje enquanto estivermos vivos, ou mesmo depois de morto, que as nossas vidas possam ser um testemunho do Senhor, e o Senhor possa dizer para nós: eis o meu filho em quem minha alma tem prazer. Que você possa concluir dizendo: eu lutei o que eu tinha que lutar. Eu guardei a minha fé. Eu terminei o que Deus me entregou. E ninguém pode substituir aquele legado que Cristo fez em mim e através de mim, queridos. Que seja esse o nosso desejo e a nossa vontade. E que nós possamos, como filhos amados de Deus, constantemente combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Fiquemos de pé em nome de Jesus.